Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Mariana e nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos estudar os 4 porquês existentes na língua. A palavra porquê possui 4 formas diferentes de escrita na língua portuguesa. Palavras que possuem escritas diferentes, mas o mesmo som, são chamadas de homófonas heterográficas. E é esse conjunto de palavras que nós vamos estudar agora. O primeiro porquê que nós vamos estudar é o porquê separado e sem acento. Nós vamos analisar o uso desse porquê com a música Fico Assim Sem Você. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Perceba que dentro da letra da música, o uso do porquê nos traz um sentido de por qual motivo que tem que ser assim, por qual razão que tem que ser assim. E o uso desse porquê é exatamente esse. Quando eu puder substituí-lo por essas expressões, por qual motivo, por qual razão, ele será utilizado separado e sem acento. Vamos analisar agora um outro exemplo do uso deste mesmo porquê, mas agora em um enunciado separado. Por que você não fez o exercício? Perceba que também aqui é possível separar, é possível substituir a expressão porquê pelas palavras por qual razão ou por qual motivo. Por isso, justifica-se o uso dele separado e sem acento. Um outro exemplo. Os motivos por que nos amamos são inexplicáveis. Interessante notar aqui que agora eu posso substituir a palavra porquê pela expressão pelo qual. Também é possível ter esse significado no uso do porquê separado e com acento. Agora nós vamos analisar o uso do porquê separado e com acento. O uso desse porquê se diferencia do anterior por um detalhe, o que vem após a escrita dessa palavra, porque o uso dele é o mesmo. Ele terá a possibilidade de ser substituído pelas mesmas expressões do porquê analisado anteriormente. Vamos vê-lo na letra da música, da mesma música que nós vimos nos slides anteriores. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Por quê? Por quê? Perceba que é possível substituí-lo também por qual razão, por qual motivo. A única diferença que vai justificar o uso do acento vai ser a presença da pontuação, neste caso um ponto de interrogação. Então, o porquê será separado e com acento quando houver um ponto após a escrita dele. Pode ser um ponto final, um ponto interrogativo ou um ponto exclamativo. E além disso, ele poderá ser substituído pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Vamos ver mais um exemplo do uso deste porquê em um enunciado isolado. Você não veio ontem. Por quê? Perceba que eu posso substituir a expressão por qual motivo? E também, após a escrita do porquê, eu tenho um ponto de interrogação, justificando a escrita separado e com acento. O uso do porquê, junto e sem acento, vai diferenciar um pouquinho dos porquês anteriores. Esse porquê ele tem uma função, ele é uma conjunção explicativa ou causal, dependendo do enunciado em que ele está inserido. Vamos analisar agora a letra da música da banda Titãs. Porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor, eu não peço nenhuma prova. Veja que aqui a função dessa palavra é unir duas orações coordenadas.
E ele, além disso, traz o significado explicativo na união dessas duas coordenadas. Ó, eu não peço nada em troca porque eu sei que é amor. Então eu explico o motivo de eu não pedir nada em troca. Ou eu não peço nenhuma prova porque eu sei que é amor. Então, neste caso, a função dela é uma função explicativa. Também pode ser substituída pelas expressões pois, uma vez que ou para que. Vamos analisar agora no enunciado isolado. Estude, porque a prova será essa semana. Perceba que, mais uma vez, a função dessa palavra é unir duas orações coordenadas. E, neste caso, ela possui uma função explicativa, podendo ser substituída pela expressão uma vez que ou pois. Outro exemplo. Conseguiu a aprovação porque estudou. Veja que agora muda. O significado do enunciado anterior nos trazia uma noção explicativa. Agora não. O motivo da aprovação foi o fato de ter estudado. Então, a causa da aprovação foi o estudo. Neste caso, essa palavra carrega um significado de causa, tá? Também pode ser substituído pela expressão uma vez que ou pois. O último porquê que nós vamos analisar é o porquê escrito junto e com acento. Esse porquê possui uma classificação diferente, ele é um substantivo, por isso ele poderá ser acompanhado de um artigo, de um pronome ou de um numeral. Vamos analisar aqui no trecho da música do Guilherme Santiago o uso deste porquê. Pensando bem, não me arrependo do que fiz, tudo valeu, por um momento fui feliz. Mas não faz mal, na vida tudo tem um porquê, deixei-me levar por você, por você. Perceba que no uso deste porquê, há uma palavra substantivando o porquê. A palavra um pronome. Quando for um substantivo, podendo ser acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, então esse porquê será escrito de forma junta e acentuada. Vamos analisar agora o uso deste porquê em um enunciado isolado. O porquê dessa reação é incompreensível. Então, perceba aqui que eu vou ter a presença de um artigo definido acompanhando o porquê, transformando-o em um substantivo. Por isso, justifica-se a escrita do porquê junto e com acento. Mais um enunciado. Existem 4 porquês na língua portuguesa. Perceba que agora a palavra está sendo acompanhada de um numeral, o que faz dele um substantivo e por isso ele pode inclusive variar aqui, ó, em número, tá? Então ele será escrito junto e com acento. Vamos agora analisar o uso desses porquês dentro de algumas questões. Quanto ao emprego dos porquês, quais os adequados para completar cada alternativa e por quê? Vamos justificar as nossas respostas. Olha, por favor, diga-nos por que as mentiras. Perceba que eu posso substituir este porquê que nós vamos colocar aqui pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Então, este porquê será separado e sem acento. Ainda será necessário explicar os porquês de tantas injustiças com aquelas pessoas. Perceba que existe um artigo antecedendo a escrita do porquê, o que caracteriza o porquê com função de substantivo, portanto, o porquê junto e com acento. Saíram de casa sem avisar a família. Por quê? Aqui eu também posso substituir pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, porém existe uma diferença do uso da número 1. Este porquê será acompanhado de um ponto interrogativo, portanto ele vai ser separado, mas acentuado. Não compareceram às provas porque já haviam sido aprovados em outro concurso. Veja que agora a função do porquê é unir, a causa ou o motivo pelo qual as pessoas não compareceram às provas.
Neste caso, ele é uma conjunção que une duas orações coordenadas. Então, um porquê junto e sem acento. Estavam ansiosos porque os resultados fossem rapidamente divulgados na reunião da empresa. Também aqui eu vou ter uma função do porquê enquanto conjunção, trazendo a união de duas coordenadas. Então, também porquê junto e sem acento. Vamos analisar agora a próxima questão e vamos assinalar as opções onde o porquê foi usado indevidamente. Na letra A, luto porque preciso ganhar. O uso do porquê junto e com acento só é possível quando esse porquê tem a função de substantivo. No caso dessa oração, deveria ser utilizado como conjunção, unindo a razão pela qual eu luto. Luto porque preciso ganhar. Então, o uso desse porquê acentuado está indevido. Quero saber o porquê da discussão. Aqui sim, o porquê possui a função de substantivo e está acompanhado de artigo. O uso está adequado. Brigas, porquê? Aqui eu tenho a possibilidade de substituir a expressão por qual motivo ou por qual razão. E além disso, ele está acompanhado de um ponto interrogativo que justifica o acento e a separação da preposição e o pronome. Está adequado o uso do porquê. Por que sorrir? Por qual motivo sorrir? Por qual razão sorrir? Podendo fazer essa substituição, o porquê deverá ser utilizado separado e sem acento. Também está adequado. E por último, por que você não compra chocolate? Eu posso substituir por qual motivo e por qual razão, o que justifica a separação da preposição e do pronome, porém, eu não posso acentuá-lo porque não está acompanhado de uma pontuação, o que mostra um uso inadequado da palavra porquê. Agora nós vamos falar um pouquinho resumido do que foi tratado durante toda a aula. O porquê separado e sem acento deve ser utilizado todas as vezes que eu puder mudá-lo pelas expressões por qual razão ou por qual motivo em frases interrogativas. Já o porquê separado com acento também receberá essa possibilidade de substituição pelas expressões por qual motivo e por qual razão, mas ele é diferente do anterior porque ele será acompanhado de um ponto. Pode ser um ponto interrogativo, um ponto final ou um ponto exclamativo. Já o porquê junto trata-se de uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal, né? E pode ser substituído também pelas expressões uma vez que ou pois. E por último, o porquê junto e com acento. Esse porquê junto tem a função de substantivo dentro da frase. Por isso ele será acompanhado ou de um artigo, ou de um pronome, ou de um adjetivo, ou de um numeral. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se você ficou com alguma dúvida, é só acessar os links que estão na descrição. Até a próxima!